Amém, gente. Deixa eu voltar aqui agora pro prumo, porque são duas aulas completamente diferentes, né? A aula que eu dei das 7h30 para a aula de agora. Nós estamos falando sobre, e vamos falar o ano todo, sobre um homem chamado Barnabé. A gente fechou na última aula, né? Falando sobre Barnabé, um discipulador servo, né? E agora nós vamos falar sobre o coração do discipulador, né? Nós vamos falar sobre liderança e honra. E calma, antes que você assuste, nós não vamos falar da honra que nós queremos receber, mas da honra que nós devemos dar às pessoas, né? E como isso é conquistado através da liderança. Eu quero que, se você puder, abra comigo, né? Em Atos capítulo 9, verso 26. Isso, irmãos, isso aqui me pegou profundamente. Atos capítulo 9, versículo 26. Para quem não estava na outra aula, eu peço perdão se caso vocês me verem suando bastante o nariz. Não estou muito bem da saúde, estou com a minha garganta inchada, um pouco a minha faringe, a minha laringe está um pouco inchadinha, né? Mas a gente está aqui, tá bom? Atos capítulo 9, do 26 ao 28. Quem pode ler para nós, por favor? Posso ler? Sim. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar seus discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele virá ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Até Olha que qual? interessante. Aí, até o 28. Irmãos, qual é a riqueza que você encontrou aqui nesse verso? Vamos lá. Vamos bater um papo hoje. Até para eu poupar um pouco minha voz. Esse fim de semana vai ser bem legal. O que vocês encontram de beleza de um discipulador aqui nesse verso? Cara, eu acho que o posicionamento dele ser o irmão mais velho, né? De chegar para as pessoas e testemunharem, né, acerca de Paulo. E é interessante que a Bíblia não fala que eles tinham um relacionamento antes, né? De se conhecer no sentido de ser bem próximo. Mas Barnabé, ele não se importou com essa proximidade, talvez, ali. Mas, com certeza, Barnabé sabia quem era Paulo, né? E isso é muito interessante. Ele não foi pela afinidade, ele foi pelo propósito, né? Então, acho que isso daí é muito legal, porque hoje em dia a gente define discipulado por afinidade. Ah, eu tenho mais afinidade com aquela pessoa, eu tenho mais afinidade com aquela pessoa. E até mesmo, às vezes, o discipulador pode cair nisso, mas Barnabé, ele não foi por afinidade, ele foi pelo propósito. E esse lugar dele se posicionar assim em volta, lá, olha, cara, dá credibilidade para ele, porque eu estou me responsabilizando. E praticamente ele pegou o Paulo e falou: a responsabilidade é minha. Ele está sobre o meu cuidado, sobre a minha proteção, e o testemunho dele é esse aqui. E aí, por ele ter já credibilidade na igreja, né, as pessoas passam a acreditar em Paulo. Eu acho isso muito legal. Tem mais, gente? O que vocês encontram de beleza aqui nesse texto? Vamos lá. Eu vejo que quando Barnabé levou ele aos apóstolos, ele fez uma narrativa de o que teria acontecido com Paulo, né, no caminho de Damasco, no encontro que ele teve com Jesus e tal. Então, ele passou uma imagem aos apóstolos de como ele estaria naquele momento, né? Temente a Deus, e aqui fala que
ele pregou o nome de Jesus com poder e coragem. Então, ele fez uma narrativa aos apóstolos de como Paulo estaria naquela situação, né, naquele momento. Legal. E aí, gente, o que mais? O que a gente pode encontrar aqui de beleza nesses textos? Ninguém mais? Ô, Rafa, pode falar. Tá ouvindo, gente? Sim, Tá. filha. Ai, tá meio ruim aqui. Uma coisa que eu observei é que sozinho a gente não conseguia, como Paulo, né, Saulo tentou falar sozinho e as pessoas não acreditavam nele. Ele precisou de uma pessoa para realmente se colocar à frente dele, uma pessoa que tinha, vamos dizer assim, status, né, tipo assim, que as pessoas respeitavam ele para poder pegar a briga dele. Legal. E é com isso que eu quero começar falando sobre o coração do discipulador. Aqui, irmãos, mostra um grande exemplo, né, que a gente como cristão deve ter. E por que é um grande exemplo? Porque é completamente ao contrário daquilo que a sociedade prega hoje. Vamos entender. Saulo era um homem que tinha se encontrado com Jesus. Sim ou não, gente? Só que Saulo tinha um passado. Saulo tinha uma história, não é verdade? E não era uma história muito boa, gente. A história de Saulo é que ele era um homem que perseguia os cristãos, até matava, mandava matar. Paulo, a Bíblia fala que quando Estevão está para ser morto, a Bíblia fala que Paulo se agradou, Paulo consentiu na morte de Estevão. Olha que doideira. Paulo tinha um passado. E qual que é a forma que as pessoas vivem hoje? As pessoas vivem hoje pelo individualismo. Então elas não necessariamente buscam apoiar o próximo. E segundo, se o próximo tem um passado complicado e um passado delicado, aí mesmo que a gente não ajuda. Não é verdade, gente? Olha que interessante. Você já parou para perceber quando começa a se chegar uma pessoa a nós, que quando você começa a ter talvez mais contato com alguém, sempre chega uma pessoa do passado dela para falar sobre os problemas e os pecados que essa pessoa cometeu? Não é verdade? Ou é só comigo que acontece isso, gente? Tipo assim, alguém começa a se aproximar de você, você começa a ter contato com essa certa pessoa, e aí outras pessoas começam a ver isso. E aí essas outras pessoas começam pô, eu vi lá que você estava lá com a Rose, né? Com a Rose lá do Cirão. Ó, abre teu olho, hein? Quem avisa, amigo é. Abre teu olho. Aquela mulher lá, ela é terrível, aquela mulher lá. Gente, isso não acontece. Vamos lá. Talvez não aconteceu de alguém falar de outra pessoa para você. Mas deixa eu te contar uma coisa. Com certeza alguém falou de você para outra pessoa. Deixa eu te dar uma notícia, filho e filha de Deus. Filho de Jeová. Alguém já falou de você para outro alguém. E sabe qual é o interessante? Barnabé foi na contramão disso. Barnabé deu um voto de credibilidade para um homem desacreditado. Porque Saulo era um homem desacreditado, gente. Vocês estão conseguindo entender? Paulo era um homem desacreditado. Paulo era um homem que tinha um passado.
E eu acho que o mais interessante é que Barnabé não só dá credibilidade e fala em nome de Paulo no começo, mas como ele declara e dá um voto de confiança para Paulo. Ah, irmão, como isso aqui fala dos nossos corações, né? Eu me lembro de quando eu vim para São José do Rio Preto e a gente conseguiu o salão. Eu sempre vou citar esse exemplo, porque nós temos aqui na aula pessoas que são frutos disso. Sempre chegava e falava assim: olha, o Ricardo e a Monique lá, ó, assim, assim, assim. Ó, a Maura é muito boa, mas tal, 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 tal. Ó, a Jana lá, sabe? A Jana tá se chegando e tal. Ó, ela é boa, ela ajuda e tal, mas ó, tal, tal, tal. E eu lembro de um dia que eu olhei para essas pessoas e eu falei assim: me deixa ter a minha experiência com essas pessoas. Porque talvez a forma que essas pessoas vão ser comigo vai ser diferente da forma que elas foram com você. Vocês estão conseguindo entender? E sabe qual é o mais engraçado e lindo disso tudo? É que hoje o Ricardo, a Monique, a Maura, a Jana são completamente diferentes a respeito daquilo que eu ouvi sobre eles. Por quê? Porque existe alguém que está disposto a dar credibilidade, a confiar antes de qualquer passado que essa pessoa possa ter tido. Irmão, Barnabé aqui, ele foi no contrário. Irmãos, vamos entender isso. Paulo era, eu vou usar um termo um pouco grosseiro, mas para que vocês compreendam. Paulo era um perseguidor assassino. Quem que hoje daria credibilidade para um Paulo, gente? Vamos ser sinceros, você daria? Porque eu não daria, não. Com o passado que Paulo teve, o passado horrível que Paulo teve, Barnabé vai na contramão do individualismo. Barnabé pega Saulo e desenvolve uma caminhada de aproximação, de proximidade, de amor, de confiança. E sabe qual é interessante? Eu quero ler isso. É que nessa relação, Barnabé aparece como um homem corajoso, que investe em Saulo uma credibilidade que o leva a se tornar um dos maiores líderes da história da igreja primitiva, o apóstolo Paulo. E aqui eu já quero começar te dizendo que talvez a pessoa que você julgou, a pessoa que você talvez maltratou por causa dos erros, por causa do passado, poderia ser o próximo, abre aspas, Saulo, próximo Paulo, mas não vai se tornar porque talvez nós não confiamos ou demos a credibilidade para essa pessoa. Vocês estão felizes ainda? Ah, pastor, mas é porque o fulano é difícil. E nós não somos, irmãos. Pode falar, Eli. Fala que eu não sou difícil. Imagina! Quem diz que a Elisângela é difícil? Mentira! Se a Nanda falou, ela tá mentindo. Calúnia! Né? Irmãos, olha, sabe uma coisa que a gente precisa aprender? Esses dias eu estava voltando de uma viagem de trabalho e eu voltei num carro de crente ferido. Irmão, não tem pior raça do que crente ferido. Sabe por quê? Porque todo mundo é problemático para eles. Para o crente ferido, o problema é a igreja, o problema é a célula, o problema é não sei o quê. É sempre os outros, mas nunca é ele. O crente ferido é assim. E olha que interessante, eu estava voltando nesse carro. A Jana falou aqui que a Ananda é difícil. É nada.
Ananda é um docinho de limão. Eu tava voltando nesse carro, e aí o pessoal falando, porque não sei o quê, e problema de cá, problema de lá, problema de cá, problema de lá. E aí eu olhei para eles e falei assim, gente, eu acho que vocês estão focando na coisa errada, a partir da ótica errada. E eles ficaram, mas por quê? E eu expliquei para eles, falei, porque a questão não é o problema acontecer. Porque, irmãos, problema nós vamos ter em todos os momentos, sim ou não? Dificuldade vai aparecer em todos os momentos, sim ou não? Pessoas que nos dão trabalho vão aparecer em todos os momentos, sim ou não? Então, o problema não é o problema. O problema é como nós lidamos com o problema. A questão não é a pessoa ser difícil, porque nós também somos. Vocês estão entendendo? O problema é como nós lidamos com a pessoa problemática. Vocês estão entendendo, gente? Barnabé pegou o cara que ninguém queria estar perto e falou assim: vem cá, eu vou dar um voto de confiança para você. Eu vou acreditar em você. Irmão, isso aqui não é fácil. Porque Barnabé pega um homem que ninguém queria acreditar. Barnabé dá um voto de credibilidade, de confiança para um homem que ninguém queria perto. Irmãos, Saulo era aquele homem que ninguém queria perto. Sabe aquela pessoa chata do teu trabalho? Talvez seja você, né? Mas sabe? Ô, Rafa, Oi. acabei de descobrir que eu sou o Barnabé da Monique. Hum, isso é forte, hein, Brasil? Isso é forte, meu Deus do céu. Parabéns, Rick. Você vai dormir no sofá. Foi promovido. Parabéns, soldado. Hoje, para bons entendedores, hoje você não vai conseguir nada, meu amigo. Né? Olha que interessante. Barnabé pega uma pessoa, irmãos, desacreditada. E ele dá um voto de confiança. E sabe o que é interessante? Em alguns momentos, você vai ver quando Paulo começa a crescer, né? Irmão, Paulo colérico. Imagina. Ele começa a crescer e a querer discursar. Você vai ver que Barnabé fala para ele: calma, fica quietinho, quietinho. Deixa que eu falo. Você vai ver em relatos os crentes usando primeiro o nome de Barnabé e depois o de Saulo. Sabe por quê? Porque na época e no começo quem tinha mais credibilidade era o Barnabé e não Saulo. Vocês estão conseguindo entender? Pastor, você ainda está falando de discipulado? Tô! Porque eu estou falando de um homem que acreditou em alguém que ninguém acreditava. Barnabé foi um homem que honrou Saulo quando ninguém o honrou. Vocês estão entendendo? E por fazer isso, por ter alguém que o acreditasse, Saulo se tornou um dos nomes mais importantes do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Talvez o próximo apóstolo Paulo do nosso tempo está naquela pessoa que você não dá credibilidade. Deus está falando aí, gente? Irmãos, e aqui se lança uma pergunta. Até quando eu devo ser esse Barnabé e acreditar nas pessoas? O que vocês acham? A Monique me fez essa pergunta 1 milhão de vezes. Talvez ela já até tenha a resposta. Mas se você não tem, eu queria ouvir de vocês.
Até quando, então, a gente tem que ser esse Barnabé e acreditar nas pessoas? O coração pastoral da Larissa é sensacional, né? Pra sempre. Cara, posso ser sincero? O pessoal não vai se escandalizar, não? Vamos lá, nós estamos aqui para debater, cara. Vamos lá, Cara, é trocar experiências. Vamos lá. eu acho que o acreditar assim, né? A gente tem que acreditar sempre, sim. Mas esse posicionamento de Barnabé, eu acho que, queira ser ou queira não, exige uma resposta do outro, né? Então, eu acho que a gente precisa acreditar em todo tempo na mudança, sim, com certeza. Mas o investir sabe, aquele pegar a credibilidade, colocar debaixo do braço, fazer o que Barnabé fez, a gente faz até a hora que a pessoa está respondendo. É claro, né? A gente sabe que no começo ali tem gente que não responde mesmo, isso é natural. Mas depois disso passar um tempo ali de caminhada e a pessoa, né, realmente insistir em não responder, eu acredito que aí já a gente já deve dar uma recuada. Não desacreditar da salvação dela, não é sobre isso. Mas no quesito discipulado mesmo, porque discipulado, como a gente sempre fala, é uma resposta, né? A gente sabe que no começo as pessoas não respondem, mas conforme se vai se passando o tempo, meio que se torna necessária essa resposta. Então, eu acho que isso. Essa é a minha humilde opinião. E aí, pessoal, o que vocês acham? Até quando a gente deve acreditar nas pessoas? Ah, eu acho assim, isso com o Ian foi bem incrível, né? Porque, na verdade, eu acredito que a gente tem que sempre acreditar, mesmo que eu sou experiência disso também, né? Quantas vezes eu não queria, quantas vezes eu saía de grupo, quantas vezes eu desistia de alguma coisa e o pastor Rafa estava ali insistindo em mim, né? E eu mesmo não acreditava e eu falava que não dava certo, que não ia, né? Então, tô falando nesse sentido agora, né? Então, tipo, mas ele acreditou, né? E tem pessoas que ainda acreditam em mim. O Ian sempre me dá muita força, né? Mesmo eu falando algumas coisas, ele ainda me dá muita força para eu continuar, e muitas coisas eu continuo porque pessoas acreditam em mim. Então, eu acho que mesmo às vezes, quando a pessoa ainda vacila no quesito de querer desistir dela mesma, eu acho que a gente sempre tem que acreditar e dar essa oportunidade para ela também se descobrir e acreditar nela, né? Então, eu acho que sempre. Legal. Ô, Lari, você escreveu Concordo aqui, mas tem totalmente com a bastante Mauri. coisa. Fala aí para nós o que você escreveu, é mais fácil para a gente bater um papo. Eu falei que a pergunta é acreditar, né? Eu acho que é acreditar sempre, independente da resposta da pessoa. Agora, ficar ali como Barnabé e tal, tipo, discipulado, isso realmente depende da resposta da pessoa, mas acreditar é igual a Maurinha falou. É sempre. E incentivar também, por mais que às vezes a pessoa ela não tá avançando, continua ali acreditando e incentivando, porque uma hora eu creio que vai, e aí é um processo, só que chegar depois no processo de fato ser um Barnabé, né? Legal. E aí, gente? Ninguém mais? Pode, Ô, pode Rafa, falar, Rafa. sobre acreditar, assim, a experiência, assim, é eu desacreditar em mim mesmo. Eu Por que você cheguei não a um coloca direito? ponto e eu Você acabei não pode apertar desacreditando em em mim cima mesmo. disso. Pode falar, tia. Ah, não, é porque eu achei que o meu Roberto estava falando. Não, eu Ai, meu mutei, Deus. eu mutei o microfone, que eles estavam falando entre eles, lá eu mutei o microfone deles. Né? E eu passando por esses tempos difíceis, eu comecei a desacreditar em mim mesmo, e desacreditar também nas pessoas, né? Então, aí lá no comecinho, o Ian falou uma coisa assim sobre a gente escolher o discipulador, querer assim, né, do discipulador. Eu sempre falei para o Ian, se a mulher pudesse ser discipulada por um homem, ele seria meu discipulador. Porque assim, o Ian, assim, nossa, é uma pessoa incrível na minha vida. Ele sabe o quanto ele foi importante e o quanto ele é.
E eu lembro do Ian quando aconteceu de logo quando eu perdi a mãe e eu voltei para a igreja e ele veio, me deu um abraço, porque ele sempre foi muito carinhoso. O Ian, assim, é espetacular, né? Todos são, mas é que a gente acaba tendo afinidade, né? Então, a Monique e o Ian, eu não sei explicar para vocês, assim, é diferente. É assim, sabe? Amo todos iguais, mas eu tenho uma conexão diferente. Eu amo eles. E o Ian veio, né, me abraçou e falou umas palavras assim para mim que essa semana eu passei muito mal, né? Que todo mundo sabe, eu não minto para ninguém, como ainda eu tenho sofrido com luto. E é muito difícil, né? Eu sei que ainda eu vou passar por esse processo, eu vou sair dele assim, mas eu tenho sofrido muito, né? Olha, eu falei, gente, eu não sei se todo mundo sofre um luto de uma perda de uma mãe, como eu tenho sofrido pela minha. Eu tenho sofrido muito pela minha mãe. E o Ian veio, sabe, com aquela palavra assim, e falou, tia, não desiste. Não desiste de você. Gente, eu não esqueço disso, porque a tia pode avançar muito mais. E esse luto não veio para matar a tia. Esse luto veio para construir. E eu não vou esquecer disso nunca, porque isso foi logo assim, depois, quando a mãe faleceu, que eu voltei. E assim, sempre ele me mandando mensagem, sabe? E às vezes eu, Rafael, falar a verdade para você, eu mesmo desacredito em mim. E essa semana eu orava, eu falava, Senhor, eu sei que eu sou capaz. Sabe, eu sou capaz, porque eu tenho, às vezes, eu não comento muito, mas eu tenho cuidado de pessoas, eu tenho ligado para as pessoas. A Juliana mesmo é uma menina que eu orei muito para estar com ela hoje lá na igreja. Assim, gente, é uma alegria de ver ela falando para mim hoje, que hoje eu trabalhei na casa dela, das coisas como está acontecendo da casa dela, o que ela está vivendo. Ela desce do carro no domingo, ela fala, oh, até domingo que vem. Então, assim, sabe, é muito prazeroso, sabe, muito gostoso isso. Então, eu falei para Deus essa semana, eu consigo, eu sou capaz. E eu não posso deixar que esse luto, como o Ian disse, ele não veio para te matar, tia. Ele veio para te construir. Porque a tia é capaz. E a Moni, né, sempre me mandando mensagem. A Moni é uma pessoa que ela cuida de mim demais, gente. Vocês podem não parecer, mas pensa uma menininha que cuida da tia. Essa semana mesmo ela cuidou da tia. Mas é muito bom, assim, sabe, Rafa? Então, assim, eu falo, eu peguei e falei pro Senhor assim, eu quero ser um Bernabé, né, na vida de alguém, né? Eu É quero isso. poder cuidar e não desistir, porque eu desisti, sim, de cuidar de algumas pessoas. Eu me afastei de algumas pessoas. E isso tem me incomodado. Essas aulas que a gente está tendo disso, sobre essa situação, como fala? Como que eu posso usar a Remexido, né? palavra? Eu tenho me incomodado, tem mexido muito comigo, porque eu desisti de muitas pessoas. Eu desisti de orar, eu desisti de, sabe assim, porque eu acabei cansando. E eu falava, ai meu Deus, será que eu estou certa nisso? E eu acabei me cansando, mas, né, Deus tem algo novo aí para mim, para minha vida e para mim continuar fazendo, porque eu sou uma pessoa assim que eu gosto de conversar, de convidar, né? E assim, eu falo que eu preciso sair deste lugar onde eu tô, porque ainda eu tô num lugar assim meio escuro. Eu vou ser sincero mesmo, eu ainda tô num lugar assim que tem, eu tenho sofrido muito, muito mesmo. Isso eu falo porque assim, graças a Deus a igreja, né, vocês têm me ajudado muito, mas eu tenho sofrido muito com a perda da minha mãe, ainda eu não consegui ainda entender a perda da mãe. E isso me tirou de lugares onde eu poderia estar, que eu não, né? E eu acabei voltando para algum lugar que eu poderia estar muito mais longe. Uma coisa que a tia falou e é interessante, em algum momento, gente, a gente vai não querer mais acreditar nas pessoas, né? Porque, gente, as pessoas elas são falhas, elas são, eu vou usar o termo, as pessoas são ingratas muitas das vezes, na maioria das vezes. E tudo que a gente vai querer mesmo, tia, é desacreditar delas. Falar, eu não quero mais, eu lavei minhas mãos, né? Então, vocês responderam muito bem. Quando que a gente deixa de acreditar nas pessoas? A resposta é nunca. A gente nunca deve deixar de acreditar nas pessoas, de acreditar que Deus pode fazer a mudança, de acreditar que Deus pode alcançar, de alcançar que Deus pode restaurar. Mas é claro, gente, acreditar nas pessoas não é ser cego. Vocês estão entendendo?
Não é falar, não, então, beleza. Vou citar um exemplo. Ah, o cara foi lá, traiu a esposa, e ele, por exemplo, era um pastor. Rafa, você vai acreditar nele? Eu vou, sempre. Eu vou acreditar que Deus pode fazer a mudança na vida dele. Vocês estão entendendo? Eu vou acreditar que Deus pode mudar a vida dele, que ele pode se arrepender. Mas isso não significa que eu vou pegar essa pessoa e trazer de volta para o pastoreio. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Porque a partir disso existe um caminho a ser percorrido novamente. Existe um trajeto. Mas nesse tempo, o que você faz? Eu acredito na pessoa. Eu acredito que Deus pode mudar a vida dela. Eu acredito que Deus pode mudar a história dela. Eu acredito que Deus pode mudar a casa dela. Então, até onde a gente deve acreditar nas pessoas? Sempre. Sempre. Porque imagina se nós não tivéssemos pessoas para acreditar em nós. Não é verdade? Imagina. Se a gente não tivesse pessoas que olhassem para nós e falassem assim: você é tal coisa. E, gente, eu lembro, já que a tia falou muito da Monique, eu lembro a Monique, gente, quando a gente conheceu ela. Agora ela tá no processo, né? Graças a Deus, mudou bastante já. Mas a Monique era um bichinho do mato, velho. A Monique não dava paz para ninguém, a Monique não conversava com ninguém. A Monique chegava, apagava a luz, virava de costa, cantava carpinteiro, sentava na cadeira, recebia a benção apostólica e ia embora para casa. O pessoal mais velho aí vai lembrar do que eu tô falando. E olha que interessante. Nas primeiras vezes que nós começamos a colocar a Monique para fazer algo que não era o louvor, gente do céu, a gente causou uma treta interna. Por quê? Porque ela nunca teve ninguém que acreditou nela que ela podia fazer outras coisas a não ser cantar. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos de pessoas que acreditam em nós. Só que a gente precisa pegar isso e ter como lição. Porque se alguém acreditou em nós, é para que hoje a gente acredite nas pessoas. Barnabé acreditou em Saulo quando ninguém acreditou. Nós, os discipuladores, futuros discipuladores, devemos acreditar nos possíveis discípulos. Irmãos, eu estou falando acreditar, eu não estou falando que você vai fechar o olho e confiar em tudo que o teu discípulo, a pessoa que está começando a caminhar, te diz. Vocês estão entendendo, né? Eu estou falando de acreditar no sentido de acreditar no propósito de Deus para a vida dela. De acreditar que Deus pode restaurar, de que essa pessoa pode se tornar um servo e um filho maduro. Então, assim, o discipulador precisa acreditar em seus possíveis discípulos. Eu quero ler esse resuminho, que eu acho muito sensacional. O capítulo 9 do livro de Atos narra o encontro que Saulo teve com Jesus no caminho de Damasco, bem como o modo como a igreja reagiu à sua conversão. A maioria dos irmãos, tomados de medo, não acreditou que Saulo de fato havia se tornado um cristão. Eles pensavam que Saulo estava fingindo uma conversão para se infiltrar no meio dos cristãos. Porque, irmãos, isso acontecia e acontece muito. Contudo, Barnabé decidiu acreditar que Saulo havia se convertido. Ele não foi preconceituoso em relação a Saulo. Ele não mediu Saulo, olha que interessante. Ele não mediu Saulo a partir das histórias do passado. Porque, irmãos, todos nós temos um passado. Todos nós temos uma história de dor que causaram em nós e a história de dor que nós causamos nas pessoas. Vocês estão entendendo? Barnabé não olhou para isso.
Barnabé decidiu se abrir e acreditar que Saulo de fato havia se tornado cristão. E olha que interessante. Dentro de toda essa resistência, o capítulo 9, verso 27, que a gente leu, fala que que Barnabé se encontrou com Saulo e ele os levou aos apóstolos. Porque eu tenho comigo a acreditar que os apóstolos não iam receber Saulo. Não sei se vocês compactuam com o mesmo pensamento, mas só criando uma metáfora aqui. E a Bíblia fala que Barnabé pegou Saulo e o levou aos apóstolos. Sabe, nós também precisamos estar abertos para as pessoas que Deus coloca ao nosso lado. Sabe, ainda que as pessoas tenham sido massacradas e construídos histórias tristes, a gente precisa acreditar que Deus é poderoso para transformar a vida delas. Sabe, irmãos, as pessoas do seu trabalho, as pessoas da sua casa, as pessoas da sua igreja, nós precisamos acreditar, como Barnabé, que Deus pode mudar a vida dela. E, irmãos, muitas das vezes, de fato, nós vamos acreditar mais naquilo do que a própria pessoa. Né, Eli? Nós vamos acreditar mais do que a própria pessoa. Mas isso é necessário por um tempo, talvez. Ou talvez por mais de um pouco tempo. Porque cada pessoa tem um processo, cada pessoa tem um passado, cada pessoa tem as suas feridas. E a pergunta aqui é: nós vamos nos tornar esse Barnabé que vai acreditar nas pessoas até quando elas mesmas não acreditam nelas? Vocês estão entendendo? Sabe, a gente precisa entrar nesse lugar. E para terminar, nós precisamos nos abrir para Deus e para aquilo que Ele quer que façamos em favor dessas pessoas. Quando o assunto é preconceito, não há como ficar somente na teoria. Assim como Barnabé fez com Saulo. Será que eu e você conseguimos identificar uma pessoa que tem sido alvo de preconceito e colocá-la em oração diante de Deus? Será que a gente consegue, como Barnabé, pegar uma pessoa que está sendo alvo de julgamento, uma pessoa que está sendo alvo de preconceito, pegar ela e falar: peraí, eu vou te ajudar, eu vou confiar em você. Ah, pastor, mas eu fiz isso e a pessoa me feriu. E aí você vai lá de novo. E acredita que Deus pode mudar a vida dela. Será que a gente vai conseguir pegar essas pessoas vítimas de preconceito e fazer diferente, fazer como Barnabé fez com Saulo? Sabe, decida fazer algo prático, irmãos. Eu quero que a gente saia desse lugar de saber. Eu quero que a gente entre nesse lugar do fazer. Ah, porque você viu lá, fulano tá passando por isso. Ai, será que o pastor mandou mensagem? Irmão, manda mensagem em você. Vocês estão conseguindo entender? Ai, será que o pastor tá cuidando lá da tia Rose? Irmão, cuida você. Nos ajude nesse processo de cuidado. Eu talvez não vou conseguir ser o Barnabé de todo mundo. Mas se eu for o Barnabé de um, você for o Barnabé de outro, o outro for o Barnabé de outro, todo mundo fica cuidado. Todo mundo fica. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? A gente precisa entrar nesse lugar prático. Olha que interessante. Você consegue se lembrar de alguma vez em que você estava errado ao ter preconceito em relação a alguém? E quando você se lembra agora que você estava errado, tendo preconceito sobre alguém, você pediu perdão para essa pessoa? Você decidiu acreditar nela?
Será que a gente não é tão preconceituoso em relação a alguns estereótipos? E deixa eu te explicar isso. Eu queria aproveitar, a gente ainda tem 10 minutinhos, sobre ser preconceituoso acerca de alguns estereótipos. Deixa eu te explicar isso. Pastor, eu não consigo me dar bem com a Larissa porque a Larissa é grossa. Por causa disso, você não consegue se dar bem com a pessoa? Isso diz muito mais, talvez, de mim do que da própria pessoa. Vocês estão entendendo? Porque lembra do que eu disse? O problema não é o problema. O problema não é o jeito das pessoas. O problema é como eu lido com o jeito das pessoas. O problema, a questão é como eu lido com os problemas que aparecem. Vocês estão entendendo? Porque fulano é difícil, porque irmãos, nós também fomos um dia. E talvez ainda somos. Barnabé não olhou para o estereótipo de Paulo, porque se ele fosse olhar, será que a gente não tem julgado os nossos irmãos e deixado de acreditar neles simplesmente por causa do jeito? Porque, irmãos, deixa eu te contar uma coisa: o jeito da pessoa não é a gente que muda, não é nem a esposa que muda o jeito do marido, é Deus. Se Deus não mudar, irmão, você não vai conseguir fazer isso. Então, o que a gente faz? Aprende a lidar. Vocês estão entendendo? A gente aprende a lidar. E como a gente aprende a lidar? Quebrando esse preconceito. Passando a acreditar mais nas pessoas. Sabe, como que você reage a pessoas novas na igreja? A pessoas novas na sua célula? Você já é daquelas que fica observando todos os jeitos e trejeitos, como ela se importa, como ela não se importa? Ou você é aquele que estende a mão e fala, vamos juntos? Vocês estão entendendo? Então, o discipulador precisa acreditar em seus possíveis discípulos. Eu e você precisamos acreditar nas pessoas. Acredite nelas, irmãos. Porque às vezes elas não vão ter ninguém que faça isso. Seja você um Barnabé que vai pegar Saulo pela mão e vai o levar aos apóstolos. Amém? Falou contigo essa aula, meu irmão? Porque ela falou comigo. Amém? Que a gente possa. E olha que interessante, não é acreditar de falar, olha, eu acredito em você. É pegar na mão. Barnabé pegou na mão e levou ele aos apóstolos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? É sair desse lugar da teoria, irmãos. E entrar na prática. É praticar esse lugar de crença nas pessoas. Amém? Que Deus abençoe vocês. Domingo nós temos um culto. Pode pausar aí agora, Ian.